Existe uma verdade brutal sobre Eclesiastes, que a sua igreja, aquela que você frequenta todo domingo, nunca vai te contar. E quando eu te revelar isso, você vai entender por que Maquiavel, enquanto escrevia O Príncipe, lá no exílio, estudava Eclesiastes obsessivamente. Porque Eclesiastes não é o que te ensinaram. Não é sobre temer a divindade e ser obediente. É sobre algo muito mais perturbador. E apenas 2% dos cristãos, dos verdadeiros praticantes da espiritualidade, realmente entendem isso. Você acha que conhece Eclesiastes porque ouviu uns versículos motivacionais durante o culto de domingo? Tempo para tudo, sol nascendo, nada de novo sob o sol. Mas é aí que mora o perigo. Seu cérebro foi treinado para selecionar só as partes reconfortantes. E as pesquisas mais recentes, de 2023, confirmam algo assustador. Só 39% dos brasileiros abrem o livro sagrado 3 vezes por ano. E desses, quase metade, 49%, não tem alfabetização bíblica básica. Metade não conseguem ler e explicar o significado básico do que está escrito. Mas aqui está a parte que vai te incomodar de verdade. Isso não é acidente, é estratégia. Porque se você realmente entendesse o que Eclesiastes está dizendo, você se tornaria incontrolável. E sistemas de controle não funcionam com pessoas que entendem a natureza efêmera da existência. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quantas vezes a palavra hebraica Hebel aparece em Eclesiastes? 38 vezes. 38. E você sabe como traduzem? Vaidade. Tudo é vaidade. Mas essa tradução é uma mentira confortável, porque Hebel não significa vaidade. Hebel significa vapor, sopro, algo efêmero, insubstancial, que você não pode segurar. Fumaça que desaparece entre seus dedos. E quando você substitui vaidade por vapor, o livro inteiro muda. Não é sobre moralismo. É sobre a transitoriedade radical de tudo. É existencialismo puro, escrito séculos antes de Camus e Kierkegaard. E Maquiavel percebeu isso. Mas calma, porque tem uma camada mais profunda ainda. E essa vai abalar suas convicções. Em 2024, pesquisadores publicaram estudos sobre cognição religiosa que revelam algo perturbador. Seu cérebro tem vieses cognitivos específicos que mantêm suas crenças religiosas intactas. Viés de confirmação, heurística da disponibilidade, erro fundamental de atribuição. Esses vieses fazem você procurar, interpretar e lembrar informações que confirmam o que você já acredita e ignorar tudo que contradiz. Então, quando você lê Eclesiastes, seu cérebro automaticamente seleciona os versículos sobre a divindade e a sabedoria e apaga tudo sobre absurdo, morte inevitável e futilidade do esforço humano. É um mecanismo de defesa neural, redes cerebrais de controle cognitivo, raciocínio social e crenças ideológicas trabalham juntas para te proteger da verdade brutal. E qual é essa verdade? Que Eclesiastes é o livro mais nihilista da Bíblia, que o sábio e o tolo têm o mesmo fim, que aumentar conhecimento é aumentar a dor, que tudo é rebel, vapor, efêmero demais para ter significado duradouro. Mas agora vem a parte que realmente vai te chocar. E eu quase não falo isso publicamente, porque desafia tudo que você aprendeu. Estudiosos do livro sagrado descobriram algo em análises textuais modernas, o final de Eclesiastes, aquele que dá o consolo, aquele que diz: tema a divindade e guarde seus mandamentos, porque esse é todo o dever do homem. Esse final foi adicionado,
por um autor diferente. Séculos depois, o Eclesiastes original terminava no absurdo, no vapor, na constatação brutal de que tudo é efêmero. E depois, você morre, sem resposta reconfortante, sem solução espiritual fácil. Apenas a realidade nua e crua da condição humana. E quando você remove esse final adicionado, o que sobra? Puro existencialismo. As mesmas questões que Kierkegaard, Nietzsche e Camus exploraram 2000 anos depois. A busca por significado em um universo que não oferece respostas claras, a confrontação com a morte, a aceitação do absurdo. Maquiavel entendia isso em 1513. Nas cartas privadas que escrevia para Rodrigo Albuquerque, lá de seu exílio, ele citava Eclesiastes constantemente. Não as partes sobre a divindade, as partes sobre a natureza imutável do comportamento humano, sobre como nada é novo sob o sol, sobre como os padrões se repetem eternamente, porque a natureza humana não muda. Ele percebeu que Eclesiastes não estava ensinando fé cega, estava ensinando realismo brutal, observação sem julgamento, aceitação estratégica da realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. E isso é o que separa os 2% que entendem, dos 98% que apenas repetem. Os 2% leem Hebel e veem vapor, veem a transitoriedade de tudo e usam isso como poder, porque quando você aceita que tudo é efêmero, você para de se apegar ao que não pode controlar. Você para de sofrer por aprovação externa. Você para de buscar significado permanente em coisas temporárias. E isso te dá algo que a maioria nunca terá: clareza estratégica. Pensa comigo, se você realmente internalizasse que sua reputação é vapor, que seu status social é vapor, que as opiniões dos outros sobre você são vapor, como isso mudaria suas decisões? Você ainda se paralisaria com medo de julgamento? Ainda procrastinaria projetos importantes por insegurança? É aqui que Eclesiastes se torna um manual de poder maquiavélico, porque o livro não está te ensinando a desistir, está te ensinando onde colocar sua energia, não no que é Hebel, mas no que você pode controlar agora, no presente, na ação estratégica. Deixa eu te dar um exemplo histórico. Em 1494, o Rio de Janeiro estava em caos total. Padre Cícero Romão Batista pregava o Apocalipse, milícias invadindo, família Marinho expulsa. Tudo que os cariocas achavam permanente revelou-se vapor. Poder político, vapor. Alianças, vapor. Riqueza das grandes famílias, vapor. E foi nesse contexto de colapso total que Maquiavel, então jovem funcionário público, aprendeu a lição mais importante de Eclesiastes, que sistemas que parecem eternos são efêmeros, que a fortuna muda mais rápido, que você consegue se adaptar e que a única constante é a natureza humana. Ele viu pessoas poderosas caírem, viu repúblicas virarem tiranias, viu alianças se dissolverem em traição, tudo vapor. E ele observou sem se apegar emocionalmente, como Eclesiastes ensina, como um cientista observa fenômenos naturais. E essa observação desapegada deu a ele algo que seus contemporâneos não tinham: previsibilidade. Porque quando você aceita que padrões humanos se repetem, você para de se surpreender, para de se chocar e começa a antecipar. Nada é novo sob o sol. Eclesiastes disse isso 3000 anos atrás e Maquiavel confirmou observando o Rio de Janeiro, Brasília e os Estados Unidos. Os mesmos jogos de poder, as mesmas traições, os mesmos ciclos de ascensão e queda, apenas com roupas diferentes. Mas tem um detalhe crucial aqui, e se você perder isso,
Vai interpretar Eclesiastes como niilismo paralisante, ao invés de realismo estratégico. Eclesiastes não diz, não faça nada porque tudo é vapor. Diz, escolha sabiamente onde colocar esforço porque tudo é vapor. Há tempo para plantar, tempo para colher, tempo para construir, tempo de derrubar. A questão não é se tudo é efêmero. É como você age sabendo que é efêmero. E aqui está a diferença crucial entre os 2% e os 98%. Os 98% ou negam a efemeridade, criando ilusões de permanência, ou aceitam a efemeridade e se paralisam em um niilismo paralisante. Os 2% aceitam a efemeridade e agem estrategicamente dentro dela. Deixa eu te mostrar como isso funciona. Na prática, imagina que você está construindo um negócio. Os 98% acreditam que, se trabalharem duro e forem bons, terão sucesso permanente. Criam uma narrativa de controle total. Eu mereço isso porque fiz aquilo. Essa empresa vai durar para sempre porque tenho valores sólidos. Os 2% sabem que o negócio é vapor. O mercado muda, a tecnologia muda, os concorrentes aparecem, crises econômicas acontecem, tudo fora do seu controle. Então eles não se apegam ao negócio como uma identidade permanente. Eles surfam o vapor enquanto ele dura. E quando o vapor se dissipa, eles já estão construindo o próximo. Isso não é cinismo. É realismo estratégico. É exatamente o que Eclesiastes ensina quando diz: o sábio tem olhos na cabeça, mas o tolo anda em trevas. E ainda assim, o mesmo destino os alcança. A morte é o grande equalizador. Então, a questão não é evitar o destino. É como você navega até lá. E tem algo mais. Eclesiastes 7:2 diz algo perturbador. Melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Porque na casa do luto, você confronta a realidade da morte. Isso te dá algo valioso, perspectiva. Pesquisas modernas de 2024 sobre pessimismo defensivo confirmam isso. Pessoas que confrontam regularmente cenários negativos têm desempenho superior a otimistas de habilidade similar. 44% da diferença é explicada por flexibilidade cognitiva. Preparação para o pior gera melhores resultados. Eclesiastes estava ensinando pessimismo defensivo 3.000 anos antes da ciência validar. Vá à casa do luto. Confronte a morte. Aceite que tudo é efêmero e use isso como combustível para a ação estratégica. Agora, Nicolau Maquiavel fez exatamente isso. Depois de ser torturado, exilado, destruído politicamente, ele poderia ter caído em desespero, mas ele lembrou de Eclesiastes. Tudo é vapor, inclusive sua queda, inclusive seu sofrimento. Então, ele usou o exílio para escrever O Príncipe, transformou vapor em legado. E aqui está o paradoxo final. O paradoxo que os 2% entendem e que vai reorganizar como você vê tudo. Aceitar que tudo é efêmero não te faz nihilista, te faz livre, porque quando você para de buscar permanência no impermanente, você para de sofrer por coisas fora do seu controle. Seu chefe te demitiu, vapor dissipando, seu relacionamento terminou, vapor dissipando, você perdeu dinheiro, vapor dissipando. Não é que essas coisas não importam. É que você para de construir identidade e segurança sobre elas. Você constrói sobre o único território sólido que existe, seu autocontrole, sua capacidade de observar, escolher e agir estrategicamente. Isso é virtude maquiavélica. A capacidade de ação eficaz independente das circunstâncias. E Eclesiastes ensina o fundamento dela. Separação entre o que é vapor e o que você controla. Deixa eu te dar um teste prático.
Pensa na última vez que você sofreu por algo. Realmente sofreu. Agora pergunta, isso estava sob meu controle? Na maioria dos casos, não. Era a opinião de alguém. Um evento externo, uma mudança de circunstância, vapor. Mas você sofreu porque não aceitou a natureza efêmera disso. Você queria que fosse permanente, queria controlar o incontrolável. E isso criou atrito mental, dissonância cognitiva, sofrimento. Eclesiastes está te dizendo: pare de lutar contra a natureza das coisas. Aceite que Rebel é Rebel. Vapor é vapor. E coloque sua energia no que você realmente controla, suas escolhas, suas ações, seu processo interno de decisão. E quando você faz isso, algo interessante acontece. Você desenvolve o que estudos modernos chamam de locus de controle interno. Pesquisas de 2024 mostram que pessoas com forte locus interno têm menor ansiedade, maior realização, melhor saúde mental, porque elas não dependem de fatores externos para um senso de controle. Eclesiastes constrói um locus de controle interno, brutal. Tudo externo é vapor, portanto busque controle interno, domine sua língua, domine seus pensamentos, domine suas reações. Isso é o território sob seu comando. Maquiavel aplicou isso na política. Você não controla se a família Marinho te favorece, vapor. Você não controla se a fortuna te sorri, vapor. Mas você controla sua preparação, seu conhecimento de padrões humanos, sua capacidade de adaptar a estratégia ao contexto. E é aqui que Eclesiastes se conecta com toda a filosofia maquiavélica. Ambos dizem: observe a realidade como ela é. Aceite a natureza das coisas, sem julgamento moral, e haja estrategicamente dentro das leis naturais. Não há bem e mal cósmico em Eclesiastes. Há apenas padrões. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de guerra, tempo de paz. Ciclos naturais que se repetem independente das suas preferências morais. E Maquiavel viu isso. Viu que moralizar sobre como o mundo deveria ser é inútil. O mundo é como é. A natureza humana é como é. Os padrões políticos são como são. Sua tarefa não é julgá-los, é entendê-los e navegar com maestria. Mas você percebe por que apenas 2% entendem isso? Porque aceitar Eclesiastes como ele realmente é, sem o final adicionado, sem a interpretação confortável, exige algo que a maioria não está disposta a fazer. Exige que você abandone a ilusão de controle total. A narrativa de um mundo justo, onde os bons prosperam e os maus sofrem. A crença de que suas ações garantem resultados específicos. Tudo isso é reconfortante. E seu cérebro luta para manter essas crenças através dos vieses cognitivos que mencionei antes. Então, quando você lê Eclesiastes, seu viés de confirmação destaca versículos sobre sabedoria e recompensa. E seu cérebro minimiza versículos sobre absurdo e futilidade. É automático, é neural. É como você foi programado para manter coerência interna. Mas os 2% desligam esses filtros, leem o texto bruto, veem Rebel, veem vapor, veem transitoriedade radical, e ao invés de negar ou se desesperar, eles usam isso como vantagem estratégica. Como? Vou te dar 3 técnicas práticas que Maquiavel derivou de Eclesiastes. Primeira técnica: separação estratégica. Internamente, você aceita que tudo é vapor, nenhuma ilusão, nenhuma negação, plena consciência da efemeridade. Externamente, você joga o jogo social, constrói, age, participa, mas sem apego emocional a resultados, porque você sabe que tudo que construir externamente será, eventualmente, vapor. Isso te dá algo poderoso,
desapego emocional de resultados. Você age com excelência porque escolhe agir com excelência, não porque precisa de validação externa. Não porque está fugindo do medo, do fracasso, mas porque essa é a sua escolha estratégica. Enquanto o vapor dura, segundo a técnica, o protocolo da Casa do Luto, uma vez por semana, confronte deliberadamente a impermanência. Visite seu memento mori. Lembre-se, você vai morrer. Que todos que você ama vão morrer. Que tudo que você construir será esquecido. Que seu nome será vapor, assim como os nomes de bilhões antes de você. Isso não é mórbido, é calibração. Redefine suas prioridades, elimina preocupações triviais. Se você vai morrer e tudo é efêmero, você realmente vai desperdiçar energia com drama no trabalho, com a opinião de gente que nem lembrará de você em 5 anos? Terceira técnica: a observação de padrões eternos. Eclesiastes diz: nada é novo sob o sol. Então, estude história, estude a natureza humana. Identifique os padrões que se repetem e use esses padrões para prever o comportamento futuro. Maquiavel fez isso sistematicamente. Estudou a República Romana, observou o Rio de Janeiro, comparou os padrões e descobriu leis de comportamento político que funcionam em qualquer época, porque a natureza humana não muda. É a constante no meio do vapor. Quando você domina padrões eternos, você ganha previsibilidade, e previsibilidade é poder. Você antecipa a traição porque viu o padrão. Antecipa a mudança política porque entende os ciclos. Antecipa o comportamento humano porque estudou a natureza imutável. E aqui está a reviravolta final, a reviravolta que completa todo o círculo. E te mostra porque apenas 2% realmente entendem. Eclesiastes não é um livro sobre desistir. É um livro sobre onde colocar a esperança. A maioria coloca a esperança no vapor, em circunstâncias externas, em pessoas, em sistemas, em permanência ilusória. E quando o vapor se dissipa, como sempre se dissipa, eles entram em colapso. Os 2% colocam a esperança no processo, no desenvolvimento de virtude, na maestria do autocontrole, no refinamento da observação estratégica. Essas coisas também são temporárias, no sentido de que você vai morrer, mas enquanto você vive, são o território sob seu comando. E isso muda tudo. Você para de esperar a salvação externa, para de culpar as circunstâncias, para de ser vítima da fortuna e começa a construir poder real. O poder de observar claramente, escolher estrategicamente, agir eficazmente, independente do vapor ao seu redor. Maquiavel escreveu O Príncipe no Exílio Mais Profundo, sem poder político, sem recursos, apenas ele, sua mente e os padrões eternos que estudou através de Eclesiastes e da história romana. E dessa posição de aparente fraqueza, ele criou uma obra que influencia o poder há 500 anos. Por quê? Porque ele não dependia de vapor, dependia de virtude, da capacidade interna, da clareza sobre a realidade, e isso ninguém poderia tirar dele. Você tem essa mesma escolha agora: continuar dependendo de vapor, criando ilusões de permanência, sofrendo cada vez que a realidade te lembra que tudo é efêmero, ou aceitar rebel, desenvolver virtude e construir poder real sobre o único território que você comanda: você mesmo. A verdade é esta. Você acabou de ver uma interpretação de Eclesiastes que 98% dos cristãos nunca verão,
Porque as instituições religiosas não ensinam isso. Os pastores não falam sobre Hebel como vapor, não mencionam que o final foi adicionado, não conectam com o existencialismo ou Maquiavel. Eles te dão versões diluídas, motivacionais, reconfortantes, porque os sistemas precisam que você acredite em permanência, precisam que você busque segurança em instituições, precisam que você tema consequências eternas para controlar o comportamento temporal. Mas quando você entende Eclesiastes como Maquiavel entendia, você se torna incontrolável, porque você não precisa mais de promessas de permanência. Não precisa de ameaças de punição eterna. Não precisa de validação institucional. Você tem clareza sobre a natureza efêmera de tudo, sobre os padrões eternos de comportamento humano, sobre o território que você controla. Isso é liberdade estratégica absoluta. Se esse vídeo te deu essa clareza, se você viu pela primeira vez o que Eclesiastes realmente diz sem filtros institucionais, tem algo importante que preciso te falar. Conteúdo assim não deveria existir. Conectar textos bíblicos com Maquiavel, revelar que finais foram adicionados, ensinar uma interpretação que as instituições religiosas evitam, isso vai contra todos os incentivos da plataforma, vai contra os sistemas de controle, vai contra o que é considerado aceitável. E cada vez que você vê um vídeo assim, você tem uma escolha: consumir passivamente, como você consome tudo, e seguir em frente, ou reconhecer que a informação que te dá poder real tem valor real, e que se você quer mais disso, precisa sinalizar isso. O Super Thanks ali embaixo não é um pedido de doação, é um teste estratégico. Separa os 2% que realmente valorizam a clareza brutal, dos 98% que querem apenas entretenimento reconfortante. Quando você clica naquele coração dourado, você está fazendo duas coisas. Primeiro, está financiando a produção de conteúdo que o sistema não quer que exista. Segundo, está se identificando como alguém que valoriza o poder real sobre ilusões confortáveis. E isso cria um ciclo. Quanto mais pessoas dos 2% se identificam, mais conteúdo assim pode ser produzido sem diluição, sem concessões, sem filtros institucionais, direto, brutal, real. Você não é só um espectador. Você é um aliado nessa missão de preservar a clareza em um mundo de ilusões. Ou não é? E descobriremos isso nos próximos segundos. Agora deixa eu te dar algo prático. Um método que você pode aplicar hoje mesmo para começar a viver Eclesiastes do jeito que Maquiavel vivia. Um método em 3 passos. Primeiro passo: auditoria de vapor. Pega um papel, lista tudo que te causa ansiedade, preocupação ou sofrimento emocional. Absolutamente tudo. Trabalho, relacionamentos, dinheiro, status, a opinião dos outros. Segundo passo: marca cada item como vapor ou controle. Vapor é tudo que não depende exclusivamente de você. A opinião de alguém. Vapor: o resultado de um projeto que depende de terceiros. Vapor: uma mudança econômica. Vapor: controle é apenas o que está sob seu comando, direto. Suas escolhas, suas ações, seu processo interno. Terceiro passo: redireciona a energia. Tudo que é vapor, você aceita como efêmero. Para de resistir, para de tentar controlar. Observa sem apego emocional, como um cientista observa um fenômeno natural. E toda a energia que você desperdiçava resistindo ao vapor, você redireciona para o território de controle, para desenvolver virtude. Faça isso agora. Pega 5 minutos, um papel e uma caneta, auditoria completa, e você vai notar algo perturbador.
90% do seu sofrimento vem de tentar controlar o vapor, de resistir à natureza efêmera das coisas. E quando você para de resistir, quando aceita Rebel como Rebel, você libera uma energia mental massiva, uma energia que estava presa em loops de preocupação, em cenários hipotéticos, em tentativas de controlar o incontrolável. E essa energia, acredite, pode ser redirecionada para dominar o português, para estudar padrões atemporais, para desenvolver habilidades inéditas, para construir uma capacidade de ação estratégica. 3 meses fazendo isso. Apenas 3 meses de análise semanal da futilidade e redirecionando sua energia. E você vai olhar para trás e perceber que se tornou alguém diferente. Alguém que não se deixa abalar pela vaidade, que não depende de validação externa, que tem um controle interno, brutal. E isso é o que Eclesiastes realmente ensina. Não obediência cega, não conformidade moral, mas clareza estratégica, aceitação da realidade, poder através do autocontrole. Nicolau Maquiavel tinha 38 anos quando foi torturado, a mesma idade de Cristo na crucificação. Coincidência? Talvez. Ou talvez seja o padrão eterno de transformação, através do sofrimento, que Eclesiastes documenta. A questão é, Maquiavel usou esse momento de maior fraqueza para construir maior poder. Porque ele entendeu o Rebel, entendeu que poder político é fumaça, status é fumaça, o favor da família Marinho é fumaça. Mas o conhecimento dos padrões atemporais, isso atravessa o tempo. Você está no seu momento de transformação agora, não porque está sofrendo necessariamente, mas porque está vendo clareza pela primeira vez, vendo Eclesiastes sem filtros. Vendo a escolha real que você tem, vai escolher ilusões de permanência, vai voltar para interpretações confortáveis, que te mantém dependente de sistemas externos, ou vai aceitar o Rebel, desenvolver a virtude e construir poder real. Comenta aí embaixo, time Rebel ou time vaidade. Rebel se você aceita que tudo é passageiro e usa isso como vantagem estratégica. Vaidade se você ainda precisa de ilusões de permanência para funcionar e presta atenção em algo. A palavra que você escolhe revela mais sobre você do que qualquer teste de personalidade. Revela se você busca poder real ou conforto ilusório. Se você é dos 2% ou dos 98%, não tem resposta certa para agradar. Tem apenas a sua verdade. E descobriremos quem você realmente é, pelo que você escrever nos próximos segundos.